Advogado, geógrafo, economista e agora escritor. Alex Brasil, bom dia, tudo bem? Bom dia, amigo Lucas. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Você realmente citou um dia atípico de muita chuva, mas a gente não pode parar, então foi de última hora que a gente conseguiu essa agenda com vocês, mas muito feliz de estar aqui com você. Bom dia ao ouvinte também. Juntos pelo Brasil, 10 anos de conquista. É uma obra, é um livro, obra literária, é um livro, né? O que conta esse livro, Alex? Bom, a gente procura escrever esse livro justamente para fazer um registro histórico dos últimos 10 anos, onde a gente teve vários avanços ligados às nossas pautas, principalmente conservadoras, liberais. Então a gente busca fazer uma linha do tempo lá de 2012, quando começou a Primavera Árabe, o surgimento das redes sociais, fazendo com que as pessoas pudessem ter um pouco mais de informação, se conectassem um pouco melhor. E aquele movimento que começou lá do outro lado do planeta acabou chegando no Brasil em determinado momento, mais próximo ali de 2013, 2014. No primeiro momento ainda com um grupo meio desorganizado, por assim dizer, todos de pretos, Black Bloc acabaram gerando uma série de caos, mas também tínhamos ali alguns apelos da sociedade que deixavam claro que não aguentava mais tanta corrupção, tanta bandalheira na política. E depois daí sim, a partir daquele momento da eleição Dilma Aécio, os verde e amarelo começaram finalmente a sair às ruas de forma cívica, ordeira, e a gente vai falar um pouco aqui, a partir desse momento, o que aconteceu nessas saídas às ruas, principalmente nos grandes centros, nas grandes capitais. E, através dessas saídas às ruas, a gente veio conquistando algumas pautas importantes para o nosso país. Eu já tenho uma dúvida aqui com relação à questão temporal, né? Você fala 2012, mas a questão ali especialmente desses movimentos de rua, dos maiores, pelo menos que foram noticiados, está falando 2014, 2016. Quer dizer, Sim. esses mesmos movimentos são anteriores, inclusive, a essa saída às ruas. O livro ele se pauta às vezes por questões internacionais, como eu coloco ali a Primavera Árabe, que derrubou alguns ditadores lá na Arábia Saudita, em outros países. Daí a gente, a partir de 2013, 2014, a gente tem um primeiro momento aqui daquele passe livre, 20 centavos, onde muitas pessoas Não é só saíram às pelo 20 ruas, centavos, sim. todos de preto, muitas vezes saindo até em períodos noturnos ali, só que acabava, infelizmente, uma demanda da sociedade acabava no final finalizando em muito quebra-quebra, quebradeira de bancos, concessionárias, até que, infelizmente, acabou na morte de um cinegrafista, né? Uhum. E ali a gente teve um ápice de que não deveria continuar fazendo aquele tipo de manifestação. Só que a partir da eleição Aécio Dilma, a gente consegue realmente ver que a população volta às ruas, mas daí não mais todas de preto, com pautas bem claras, anti-PT, anticorrupção, os estádios superfaturados, e naquele momento a oposição ao petismo era o Aécio, né? Então ali inicia uma demanda de pessoas com bandeiras do Brasil, verde e amarelo, reivindicando o fim da era petista e um novo governo para ver se dava uma nova cara para o país. E Uhum. desde ali a Dilma acaba vencendo a eleição, mas os verde e amarelo não saíram mais das ruas. De tempo em tempo surgiram grandes movimentos, né? O MBL, o Vem Pra Rua. Só que a gente explica nesse período do tempo, da linha do tempo, que esses movimentos eles não eram movimentos conservadores, eles eram movimentos liberais, sempre defendendo pautas mais para o contexto liberal. Só que foram essencial para a derrubada do governo do PT. Né? Ali a gente fez uma grande manifestação que acabou culminando com a entrada do pedido de impeachment da Dilma. O próprio movimento Vem para a Rua, o qual eu representei naquele momento, foi um dos que entrou com o processo de impeachment. E quando a gente consegue gerar o processo de impeachment, vem daí o governo Temer, e depois vem o governo Bolsonaro. E quando o governo Bolsonaro entra no poder, no comando do nosso país, a gente percebe claramente que entra aí um outro contexto que é o conservadorismo ligado às pautas que o presidente defende, né? Então, os movimentos liberais, que até então eram extremamente relevantes e controlavam a grande massa, eles acabam perdendo uma certa relevância porque se desconectam do governo Bolsonaro, e os movimentos mais ligados ao conservadorismo, com pautas conservadoras, continuam fazendo esse grande agito nas ruas, se manifestando. A gente conseguiu, inclusive, levar muitas pessoas na rua pedindo reformas, como a da Previdência, que é algo praticamente inédito no mundo, porque a reforma geralmente corta na carne do servidor. Uhum. E isso fez, então, que a gente fizesse toda uma transição. Em dados momentos, quando venceu o petismo, ficou em apoio à Lava Jato, em outros momentos em apoio ao juiz Sérgio Moro, depois em pautas ligadas ao presidente Bolsonaro, que também precisou muito desse apoio para também, de repente, até não ser impeachmentado, porque um presidente sem apoio popular corre riscos. E acho que essa é uma transição que a gente vem trazendo e registrando no livro para que as pessoas também entendam o tanto que elas já avançaram desde que elas começaram a se organizar mais como uma sociedade civil organizada e fazendo seus atos sempre de forma muito tranquila, ordeira. A gente, principalmente na capital, Florianópolis, a gente sempre tem o apoio da Polícia Militar, que Uhum. faz todo um aparato para dar segurança. E a capital, a gente conta, porque a gente mora na capital,
ela tem um cenário incrível, porque ela consegue, mesmo não sendo uma das maiores capitais do país, mas ela geralmente é uma das capitais que mais coloca pessoas para se manifestar pela quantidade de habitantes que possui, chegando a colocar praticamente 100 mil pessoas em determinadas ações que nós já fizemos lá. Então, mostra o tanto que, pelo menos nesse eixo de Santa Catarina, Florianópolis, a gente está sempre muito aguerrido, percebendo o que está acontecendo no país e demonstrando claramente o que nós queremos. E isso, lógico, desconecta um pouco da parte da esquerda, que até então sempre fazia suas ações ligadas a sindicato, a estruturas que eram braços da esquerda, e desde que os verde e amarelo passaram a fazer isso, parece que a esquerda perdeu esse espaço, que é o espaço das ruas, né? Alex, o que você considera como o ápice desses movimentos? Bom, nós tivemos alguns grandes ápices, né? Nós tivemos o impeachment de uma presidente, que claramente foi necessário, porque sem o apoio popular o impeachment dela não teria avançado. Esse é um grande ápice. A gente percebe também que esses movimentos eles se iniciam logo depois dessa situação dos passe livre, dos 20 centavos, que não tinha nenhuma liderança. A gente faz todo um papel ali de representação na sociedade, mas também sem ter conexão nenhuma com algum agente político, algum agente que tenha mandato. E até, né, eu lembro claramente que nas imprensas, na TV, quando aparecia aquele pessoal todo de preto, aquela multidão gigante nas ruas, falavam quem vai liderar isso. Alguns políticos tentaram se aproximar para liderar aquela população e não conseguiram. Na época, os que estavam mais relevantes tentaram dizer, não, nós vamos representar isso. E o público rechaçava isso, não queria. Só que eu acredito que tudo isso foi caminhando para chegar em 2018 e aí um líder que não fazia parte do sistema, pelo menos era visto dessa forma, como é o presidente Bolsonaro, acabou conseguindo fazer com que essas ações que já eram em séries constantes se aglutinasse a sua campanha eleitoral. Ele conseguiu fazer com que essas grandes manifestações verde e amarelo acabassem em determinado momento se encontrando com a sua própria candidatura à presidência da República e passou a ser o grande líder verde e amarelo. Então, esse é um ápice para ele, acho que enquanto líder político, e talvez para as pessoas que saíam às ruas, que até então saíam sem uma grande liderança, saíam porque se organizavam e saíam. E eu acho que isso permanece até hoje, ao ponto de que a esquerda, representantes da esquerda e até mesmo membros do judiciário chegam hoje a querer proibir que as pessoas saiam com a bandeira do Brasil em determinadas ações, em manifestações, porque consideram que a bandeira do Brasil hoje é utilizada para campanha política e não mais para um patriotismo ou algo assim. Uhum. Esse tipo de movimento, por um lado, claro, ele aglutina pelos seus ideais, né? Ele aglutina pelos pensamentos iguais das pessoas. Só que, claro, se esse pensamento começa a ser diferente, ou se a proposta começa a ser diferente, ele também rechaça. Quer dizer, ele também não é um movimento que é dele por ele mesmo, né? A gente procura sempre, e procurava sempre dizer, em todas as manifestações, que a gente defende ideias e não pessoas. Porque quando você defende ideias, a princípio, pessoas passam, mas as ideias permanecem. Então, as ideias, muitas vezes, hoje em dia, que está bem mais linkado ao conservadorismo, que é a defesa da família, dos costumes, né, contra a ideologia de gênero, contra várias situações que, para nós, contra o aborto, são situações que, a princípio, não depende da pessoa que fala sobre isso hoje, que, a princípio, é o presidente Bolsonaro. Mas a era Bolsonaro vai passar. E se a sociedade continuar de forma organizada, defendendo aquilo que ela acredita ser o melhor para ela, pode ser o líder que for, que ela vai continuar se manifestando e dizendo, é por esse caminho que eu quero trilhar. Por esse apego da ideia, né? Sim, por da ideia. Da proposta, independente de quem estiver no governo. Porque, na verdade, é isso. E, em síntese, é isso. É o poder que as pessoas têm de opinarem sobre o que elas querem, né? Sim. Eu acho que isso é uma evolução nossa, enquanto brasileiros, de conseguir fazer com que as pessoas se unam em prol de uma ideia e se manifestem em prol daquela ideia. Lógico que quando você encontra um representante dentro de uma estrutura de governo que também comunga dessas mesmas ideias, é natural que haja ali uma união de forças. Mas o importante, de fato, que eu acho que a gente aprendeu muito nesses últimos 10 anos, é fazer exatamente isso. Se unir em prol de ideias e fazer com que as pessoas que estão lá nos representando entendam, olha, tem um grande grupo defendendo essas ideias. Eu preciso, no mínimo, tomar a devida atenção sobre isso. Dentro dos poderes legislativo e até executivo, isso tem se mostrado muito relevante, porque faz com que os políticos acenem, olha, se eu quiser
Tipo, para mim, aquilo ali, aquele apoio, aquele grupo, eu preciso caminhar por esse trilho. Já o judiciário é um pouco mais complicado, né? Porque a gente se Sim. manifesta inúmeras vezes contra algumas situações ligadas ao Poder Judiciário, principalmente às cortes superiores, mas para eles que não dependem do voto, nem sempre a gente consegue tocar no íntimo deles e fazer com que a coisa caminhe para aquilo que a gente, a princípio, defende nas ruas, né? Sim. Quem acaba passando pelo crivo do eleitor acaba tendo que ouvir, né? Tem que ouvir. Tem que ouvir, senão o resultado acaba não vindo, né? Aí, em compensação também, acho que alguns membros do judiciário acabam, às vezes, pensando que eles também vão chegar lá passando pela caneta de um membro do executivo. No caso das cortes superiores, eles são nomeados por um presidente da República que é chancelado pelo Senado Federal. E lógico que se a gente elege um presidente que está conectado com as ideias que a gente defende, a princípio a gente tende a acreditar que ele não vai colocar nas cortes superiores um ministro que não tem nada a ver com as ideias que a gente defende. Esses 2 ministros mais recentes que foram nomeados pelo presidente Bolsonaro, a princípio, podem falar várias coisas, mas são pessoas ligadas a uma estrutura evangélica, cristãos, defensores de pautas que, a princípio, o próprio presidente defende, que muitas vezes nas ruas também defende, contra o aborto e coisas linkadas a essa estrutura, né? Uhum. De onde é que surgiu a ideia de contar esses? Porque, na verdade, é um contar de história, né? Onde é que surgiu? Onde é que começa esse livro? Olha, a gente, a princípio, se preocupa muito também com a guerra cultural e a gente percebe claramente que dentro das instituições de ensino, a gente muitas vezes deixa de aprender para ser doutrinado ideologicamente, né? Isso é uma batalha nossa também de longo tempo, principalmente nas universidades públicas federais. E a esquerda ela tem o hábito de contar ela a própria história dela. Tipo, ela pega nosso contexto histórico muitas vezes e ou se tenta apagar ou se desvirtua totalmente. Eu acho que todo mundo que tem a capacidade de escrever um pouco da nossa própria história deveria fazê-lo, porque isso ajuda a registrar de tal forma que você, pelo menos, não vai ser apagado tão fácil do que já aconteceu no nosso contexto. É lógico que para a esquerda, o contar desse livro não a favorece, porque eu trago aqui situações que a gente conseguiu avançar, principalmente ligado às ideias de direita, ligado às ideias conservadoras e liberais, que não comunga com as ideias do pessoal da esquerda. Mas acho que escrever um livro realmente é importante por isso, para deixar registrado. Porque muitas vezes, por mais que as pessoas participem dessas ações, as coisas vão se perdendo com o tempo, com o lapso de memória, e quando você tem um registro como esse, isso vai facilitar não apenas quem já vivenciou isso, mas aquelas pessoas que ainda não vivenciaram e vão entender, olha, foi assim que aconteceu. É uma forma de realmente poder auxiliar para que isso não se apague por um tempo rápido na mente das pessoas, né? E quem passou por isso, né? Vamos lá, a minha geração, a tua geração, enfim, quem tem aí e não é tão antigo esse fato histórico, né? O pessoal lembra também, né? Sim. O pessoal se Não, encontra nessa história. O que eu dentro... tava fazendo? Ele tá falando aqui no livro de 2016. O que eu tava fazendo em 2016? Esse livro, lógico que eu trouxe para deixar contigo, depois você vai ver com calma. Além da gente contar a história, a gente teve a preocupação de buscar nos bancos de dados muitas imagens para poder... E isso faz com que as pessoas que às vezes começam a ler o livro pela primeira vez, elas se vejam dentro daquela história. Tem muitas pessoas que elas vão realmente se ver dentro daquilo ali, porque se elas não se encontrarem dentro de uma fotografia, ela pelo menos vai lembrar, eu estive ali naquele momento. E lógico, o livro ele traz bastante coisa do nosso estado de Santa Catarina, mas traz também algumas passagens que eu tive pela Paulista. Paulista é um cenário incrível, porque aqui a gente coloca 100 mil pessoas, na Paulista a gente coloca 1 milhão de pessoas. E por mais que a gente esteja acostumado a discursar para 100 mil pessoas, quando você discursa para 1 milhão de pessoas, você manda aquela energia, mas você recebe a energia de volta de 1 milhão de pessoas. Aquilo te deixa assim num estado... E aí você consegue entender a força que a sociedade tem quando ela se une. Né? Então, isso é muito bacana e isso, na hora que você vai escrever, também vai te emocionando, você vai resgatando várias histórias. E as pessoas, a ideia do livro é que elas também se sintam emocionadas em dizer, olha, eu participei disso aqui, eu faço parte dessa história. Legal. Onde é que o pessoal encontra o livro? A princípio, a gente não está vendendo em livraria, eu fiz uma tiragem de 500 unidades inicial e eu venho fazendo a divulgação da obra, né, pelo Estado, e a gente leva o livro com a gente, ou o pessoal entra em contato também pela minha página, Alexander Brasil Oficial, ou pela página do Movimento, que é o Vem Pra Direita Floripa, e a gente faz questão de mandar o livro para a pessoa quando ela pede. Legal. Joãozinho Aguiar tá por aqui, bom dia. O André Luiz Carvalho, grande Alex. Está se manifestando já aqui também no Facebook. Raquel Souza, não sairemos das ruas, mas afinal o Supremo é o povo. 7 de setembro seremos gigantes em Floripa e pelo Brasil todo. É como o Brasil que eu vou. Fazendo aqui a Raquel. 7 de setembro promete, até porque essa convocação surgiu do próprio presidente da República, que tem uma força muito grande de movimentar a massa, e a gente espera, nesse próximo 7 de setembro, mais uma vez, colocar 100 mil pessoas em Florianópolis.
A gente está, inclusive, convidando as pessoas de outras regiões, que às vezes as pessoas querem ou estar em Brasília ou estar na Paulista. Esse ano o presidente já falou que vai estar no Rio de Janeiro. A gente vai fazer às 10 horas, dessa vez, no Trapiche da Beira-Mar, que é o ponto máximo nosso de concentração, porque para as pessoas que quiserem, de repente, ainda no período da tarde, fazer uma viagem para ir participar em outros lugares, consigam, né? Como as cidades também aqui em Criciúma, eu já sei que eles vão fazer à tarde, tem algumas outras cidades que me avisaram que vão fazer à tarde, porque vão participar lá na capital na parte da manhã e depois voltam para sua base para fazer à tarde. Mas quero aproveitar a tua imensa audiência aqui justamente para convidar as pessoas que se manifestam no 7 de setembro. São uma comemoração de 200 anos da nossa independência. Independente de qualquer situação política, eu acho que vale a pena comemorar isso. E quem quiser estar com a gente na capital, se organizar, que vai ser muito bem-vindo, muito bem aceito, vai participar de mais uma vez de um grande ato da sociedade, fazendo a sua diferença ali em prol das suas ideias, das suas defesas. Obrigado, Alex, pela participação aqui no programa. Um abraço. Eu que agradeço, querido. Sempre que estiver disponível, estou aqui também. São 10 horas e 36 minutos, Alex Brasil. Então, Juntos pelo Brasil, 10 anos de conquista, é o livro. Isso aqui é presente. Presente. Tá certo. Obrigado, Alex. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já.